Olá! Mais uma vez agradecemos ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. A lição de hoje foi extraída do livro Episódios Diários, ditada pela nossa irmã Joana de Ângeles e psicografada por nosso irmão Divaldo Franco. E o seu título é A Palavra. Poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Muitos falam sem pensar, gerando antipatias e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia introspecção. Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço e ao progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem e gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é conquista que todos devem lograr. Não há esgrimas com teu verbo, nem a sepultes no mutismo da alienação. Fala sobre o bem, o amor e a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo da evolução. Então nós estamos aqui sendo convidados nessa tarde, mais esse dia, a fazer uma reflexão sobre a palavra. Que a palavra, ela tem várias formas de ser utilizada. E como ela tem essa possibilidade dessas várias formas, ela também tem vários alcances. E esses alcances, como a lição nos explica, nos coloca para refletir, podem ser alcances bons, mas também podem ser alcances ruins. Como fala logo no começo, que a boa palavra, ela ergue e consola, ela ensina, corrige, ampara e salva. E a má palavra, ela envenena, ela mata, ela enlouquece e ela fulmina. Ela desequilibra e faz com que nos armemos com ódio. E também, se ela partir de nós, nós estaremos fazendo isso com as pessoas que estão ali nos ouvindo, ao nosso redor, seja na nossa família, nosso trabalho, nosso meio social. Então a lição de hoje é para que nós tenhamos equilíbrio nas nossas palavras. Ela fala tanto que falar em demasia não é bom, como também o silêncio absoluto segue pelo mesmo caminho. Porque nós precisamos sim nos expressar, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos intercambiar informações. E essa troca ela é extremamente enriquecedora para nós que estamos aqui, mais uma vez, reencarnados. O que a lição nos chama hoje nos chama a atenção no caso, é para que tenhamos justamente ali todo o nosso cuidado quando estivermos nessa troca de conversar com as pessoas, porque nós tanto podemos estar elevando uma pessoa com as nossas palavras, como nós podemos estar achatando-a contra o chão, no sentido de críticas que não nos cabem fazer, no sentido de julgamentos que também não nos cabem fazer. Então, que o nosso equilíbrio, que a gente busque sempre essa palavra nesse equilíbrio, para que nós
saibamos sim quando nós devemos falar e quando nós devemos nos conter, ou seja, quando nós devemos nos calar, quando nós devemos utilizar ali como a gente costuma ouvir muito, né? É a famosa poesia do silêncio. Que o silêncio bem empregado, ele se transforma em poesia. Mas em alguns momentos nós precisamos sim de trocar, conversar, perguntar para que possamos nos instruir. E a lição, ela fala de forma muito clara, muito direta, né, que nós dispomos desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, né, utilizando no nosso dia a dia, na nossa troca, essa abençoada ferramenta do trabalho, da palavra. Então, que nós a utilizemos com sabedoria, para que nós não tentemos nunca a competição de voz. O que é a competição de voz? É quando você, por exemplo, você está dentro do seu veículo e você, né, partilha o seu veículo, ou ao contrário, você entra no veículo de outra pessoa e são pessoas que estão umas ali do lado das outras dentro de um veículo e acaba acontecendo uma competição de volume para ver quem que consegue deter a direção, o direcionamento da conversa. Então a gente precisa estar muito atento, porque é desnecessário. Uma conversa é uma conversa, pode ser um diálogo, mas quando a gente está falando assim que nós estamos conversando, né, com outras pessoas, nunca será um monólogo. Só uma pessoa que fala, porque ela fala, deveria utilizar ali o volume meio e ela está utilizando o volume 5, num lugar, num veículo onde estão ali às vezes 2, 3, 4, até 5 pessoas. E fica aquela gritaria dentro do carro porque alguém está tentando dominar a conversa, está tentando deter a atenção das pessoas, trazendo como importantes apenas o que ela tem a relatar, em detrimento de não estar dando a vez para que os outros se manifestem. Então é extremamente importante esses momentos de reflexão, para que a gente não utilize exatamente para não julgar o outro, mas para ver qual que é o nosso comportamento quando essas situações se fazem presentes para nós. Porque o alcance maior que nós temos de transformação é conosco. O outro é com o outro. Se ele quiser mudar, se ele achar que ele está na hora de mudar, ou se ele achar que ele está incomodando, ele em algum momento ele vai se tocar e isso vai acontecer. Agora nós estamos aqui conversando, né, intercambiando essas informações e que a gente consiga trazer essa informação para o nosso dia a dia, para saber o que nós estamos fazendo com a habilidade que nós temos de falar, de nos comunicar. Como nós estamos fazendo essa comunicação girar, como nós estamos fazendo a informação chegar para as pessoas. Qual tem sido o nosso tom de voz quando nós estamos ali utilizando a palavra? Então, que nós consigamos pegar essas informações assim de uma forma tão clara, tão singela e utilizar em nosso próprio benefício. Então, nós podemos, como fala no finalzinho da mensagem, que a arte de falar é uma conquista que todos devem lograr. Então, que nós não utilizemos, né, essa questão da palavra como uma arma para machucar, para ferir as pessoas, mas que nós podemos ali colocar no nosso repertório de assuntos, né, fala sobre o bem, fala sobre o amor, fala sobre a esperança, e assim nós estaremos contribuindo sempre para um ambiente melhor, né, para uma sociedade melhor, porque nós estamos utilizando ali as nossas palavras com sabedoria, as nossas palavras com balizamento, né, com o balizamento necessário que nós precisamos fazer, para que nós não estejamos aí como ferindo as pessoas, julgando as pessoas. Vamos sempre pensar dessa forma. Muitas vezes a poesia do silêncio se faz necessária,
É aquela palavra que você pensa, mas você não tem necessidade de lançá-la no ambiente. Por quê? Porque quando a gente lança uma palavra por impulso no ambiente que já está em chamas, é como se fosse um combustível que nós estamos jogando para que aquele incêndio aumente. Então, muitas vezes, utilizemos sim a poesia do silêncio para que a gente não faça ficar pior aquilo que já está ruim. Então, que nosso bondoso Pai nos ajude, nos abençoe, que a espiritualidade nos intua sempre sobre qual é o nosso momento de falar, sobre o que nós devemos falar e também quando nós devemos utilizar a poesia do silêncio, que é aquele momento em que nós devemos ficar apenas calados, apenas ouvindo. Então, agradeço muito pela oportunidade, despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.